Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Topázio e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, parte 4. A complacência é perigosa, parte 2. Vamos ver mais alguns detalhes destas pedras que são chamadas de topázio, porque Deus nos fala através delas. O topázio se forma em rochas ígneas muito ásperas, por exemplo, para tratar com ônix, com sardônica, coloca-se no açúcar derretido. Por outro lado, o topázio é o oposto. O topázio cresce metamorficamente. Uma rocha metamórfica é onde outra substância, ou alguns gases, entram em um processo de lava. Os gases flúor entram nas rochas ígneas e lá são formados dentro dessa rocha. Quando a rocha magmática ou ígnea esfria, os elementos que compõem o topázio permanecem em seu interior, formam o que hoje se chama topázio, ou seja, fluorosilicato de alumínio. Gás e flúor são depositados dentro da rocha magmática. É por isso que é chamada de rocha metamórfica, quando há uma combinação de um com o outro, lá naquele contexto. Como quase a maioria das pedras, esta se forma em situação de calor, em situação de pressão e com ácido. As pedras ao redor são ácidas. Às vezes a gente quer que tudo corra bem pra gente, não ter problemas em casa, a esposa com o marido com a esposa, com os filhos, ou com os vizinhos. Às vezes queremos que tudo seja rosado, mas às vezes há ácidos. Já vimos como outras pedras são purificadas, eles são purificados no ácido, mas isto desde o princípio se forma em ácido e em fogo, em rochas ígneas e ácidas. Aí o topázio é formado, é depositado por gases de flúor. Também às vezes o topázio aparece incrustado entre argila ou caulim. Deus não escolheu diamantes para a Nova Jerusalém. Mas há uma coisa curiosa sobre o topázio que nos chama a atenção e que dissemos desde o início. Qual é a palavra-chave para isto? Discrição. Esta é a palavra-chave. O topázio costuma ser encontrado, quando encontrado, próximo a outras pedras mais preciosas, mais duras, que os homens valorizam mais, principalmente nas chaminés de Kimberlito onde se formam os diamantes. Também há topázio ali. Claro, as pessoas que procuram diamantes falam: ah, um topázio. Eles o colocaram de lado. No entanto, você não consegue encontrar o diamante na Nova Jerusalém, mas você encontra o topázio na Nova Jerusalém. As coisas não são como parecem aos olhos dos homens. Os homens procuram outras pedras que lhes são mais preciosas, são as mais duras, o diamante. E, claro, perto do diamante estão o topázio. Mas Deus não escolheu os diamantes para aparecer na Nova Jerusalém, em vez disso, escolheu o topázio. Que curioso! O ponto discreto. Tem irmãos que são topázios, que talvez estejam ao lado de irmãos que parecem mais talentosos, talvez apóstolos mais famosos, e os irmãos parecem ser discretos, parece que você não sabe quem eles são, entretanto, Deus os usa e para Ele eles são preciosos. Irmãos, acho que a partir daqui temos que aprender uma lição, a partir daqui temos que tirar algumas conclusões. Deus precisa das pessoas como Ele as preparou. Não devemos nos iludir de ser grandes e famosos apóstolos, de ter programas de televisão, de aparecer no jornal, de ser entrevistados e de estar nos livros de história nacional ou de história eclesiástica. Garanto-vos que estão no livro da vida e no livro das obras, aí ficam, porque é aquela história. Como dizia o irmão Rick Joyner, a história que se escreve no céu é muito diferente da história que se escreve na terra. Aqui na terra, escrevemos histórias do que consideramos grande, verdade? E os grandes papas aparecem lá em cima, mas os grandes santos dificilmente aparecem. Você ouve falar de Alexandre VI, Rodrigo Borgia, aquele grande papa da Renascença. Quase não ouve falar de Jerônimo Savonarola, mas Savonarola era mais precioso do que Alexandre VI.
Creio que no dia do julgamento quem vai julgar Alexandre VI é Jerônimo Savonarola. O oposto acontecerá. Portanto, irmãos, devemos amar o que Deus nos deu mesmo que pareça simples, porque Deus não julga pelas aparências como o homem julga. Deus não julga pelas aparências. Samuel, assim que viu os irmãos mais velhos de Davi, ele disse: Ah! Este deve ser um ungido, grande, bom. Não, não era. Ah! O outro deve ser mais ou menos semelhante, nem era. E todos os 7 se passaram e não havia nenhum. Na verdade, nem mesmo o pai havia levado Davi em consideração, ele estava ali cuidando das ovelhas. Ah! O profeta vem almoçar e vai ungir um dos meus filhos, ele não conseguia se lembrar do último. Isto é o que vai ser. Ele enviou aquele para cuidar das ovelhas, mas isto era, David era, aquele que os outros pensavam que não era, claro. Portanto, irmãos, Deus não julga pela aparência, Deus olha o que está no coração. Pode ser que agora conheçamos a história de Pedro, a história de João, a história de Paulo, a história de Tomé, e não conheçamos a história de Tiago, filho de Alfeu, mas lá na glória conheceremos a história de Tiago, filho de Alfeu, e encontraremos muitos heróis anônimos que aos olhos dos homens e da história humana são desconhecidos, mas aos olhos de Deus não são desconhecidos. Irmãos, não tenhamos medo de sermos estranhos, ou de sermos pessoas discretas. O importante é servir a Deus naquilo que Ele nos deu. Isto é o importante. Se Ele nos deu um trabalho simples, mas necessário, temos que fazer esse trabalho. Não é necessário fingir lutar para aparecer, o que temos que lutar é fazer o que o Senhor nos deu. O irmão Angel Negro, um apóstolo da Argentina, que foi um dos que nos ajudaram quando novo, nos disse uma coisa. Olha as pontes que levam as pessoas de um lugar a outro. Eles repousam sobre pilares escondidos sob a lama. Ninguém se lembra que sob a lama há pilastras escondidas. Mas se essas pilastras não estivessem na lama, não poderia haver ponte. Todo mundo vê a ponte, mas ninguém se lembra das pilastras ali embaixo da lama, mas estas pilastras sob a lama são as que permitem que haja uma ponte. Então, às vezes, apenas agimos como pilastras para os outros. Parece que o outro era mais importante que nós, só fizemos o portal. Bem, o Felipe chegou e falou, mas mandaram o Pedro e o João. E quando eu, Felipe, preguei que o Espírito Santo não veio, em vez disso, quando Pedro e João vieram, o Espírito Santo veio. Mas e se Felipe não tivesse ido? O Espírito Santo não poderia vir. Se dão conta? Então, irmãos, aceitemos o perfil que Deus nos concedeu, não importa que seja visível, ou médio, ou minúsculo, ou escondido, difícil de encontrar assim como topázio, difícil de esbarrar, escondido. Pedra escorregadia. No entanto, quando você pesa diamante e topázio, o topázio também tem o mesmo peso que o diamante. Outra característica do topázio é que é uma pedra escorregadia, ou seja, é uma pedra que se você não a segura bem, ela te escapa da mão. Pedra eletrificada. Existem outras pedras que não, mas com o topázio acontece que ele escorrega das suas mãos, mas quando você o segura com a mão, ele tem outra característica, o topázio é eletrificado. Quando você segura com o indicador e o polegar, e segura para que não escorregue, porque desliza com facilidade, ao segurá-lo, o topázio fica carregado eletricamente. É uma coisa curiosa, é uma característica do topázio. É uma pedra que tem essa característica. Jonas queria fugir, mas quando Deus o agarrou em suas mãos, ele funcionou perfeitamente, como Moisés e Jeremias, que também eram escorregadios. Deus é o nosso entalhador. Outra característica do topázio moderno é que ele é pleocroico. Significa que tem cores diferentes de onde você olha, mas o pleocroísmo do topázio é fraco, isto é, embora mostre cores diferentes, essas cores são semelhantes entre si. Quando observamos imagens de topázios em atlas podemos observar que alguns são como o amarelo vínico, porém nem todos os topázios são da mesma cor, alguns se apresentam como o amarelo vínico, alguns com a tonalidade esverdeada. O peridoto que também chamam de topázio e se chamava peteda, topázio,
é como a crisólita, como a olivina. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do topázio, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.